Bom dia, queridas. A paz do nosso bondoso e adorado Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado abençoado, sábado que o Senhor nos presenteou para nós nos alegrarmos e regozijarmos na presença do Senhor. Eu sou a pastora Romilda, aqui da França, e tenho a honra, o privilégio de estar com essas meninas lindas e abençoadas por Deus, anunciadoras, divulgadoras das Santas Escrituras, da palavra do Senhor, dizendo sempre que Jesus Cristo é o único que salva, que liberta e que continua transformando vidas. Eu quero, nesta manhã abençoada, deixar uma palavra para os nossos corações. Encontra-se em 1 Samuel, o capítulo 1, aqui diz o seguinte, a partir do versículo 9 até o versículo 16. Assim, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para as amadas, para todos que ouvirão, né, esse vídeo, assistirão esse vídeo, que o nosso Deus, ele é Deus de milagres, é Deus dos impossíveis. E nós estamos iniciando, né, o ano de 2026. Se nós queremos, veremos os milagres de Deus, as maravilhas do Senhor. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Aqui diz o seguinte: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. O versículo 9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, no caso, Ana. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo 11. E votou um voto dizendo, aleluia. Ela votou um voto dizendo assim, Senhor dos exércitos, se benignamente alternadores para a aflição da minha alma. Ela disse, atenta, Senhor, à aflição da minha alma. Era uma mulher aflita, estava desesperada, desanimada, não tinha prazer, estava envergonhada, humilhada. Ela já não sabia mais o que fazer. Então ela disse, a única solução que eu tenho, não há outra, é pedir para que o Senhor atenta o meu clamor, as minhas lágrimas. E olha bem, de mim e lembrais, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Olha o tamanho da fé dessa mulher. A mulher já era uma mulher estéril. Ela pediu ao Senhor um fruto no seu ventre, mas ela fez uma escolha. Isso não era uma mulher qualquer, é uma mulher de fé. Ela disse, olha, eu quero um filho varão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, e se o Senhor adere, né? Em todos os seus dias, ela apresentaria essa criança na casa do Senhor, ela daria para o Senhor. O versículo 12 diz assim: Sucedeu o quê? Pois perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Olha aí o tamanho da perseverança. O versículo 13: Porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios. Aleluia. O versículo 14: e disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. O 15: porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O último 16 diz assim: não tenhas, pois a tua serva como mulher de Abelial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desígnio, tenho falado até agora. Queridas e queridos, o Deus da Ana é o mesmo nosso. Mas o que está acontecendo hoje? Eu não sei se vocês vão estar de acordo comigo. Quase não estamos vendo milagres acontecer. Mas se nós acreditarmos
seguiremos vivendo o que? O extraordinário do Senhor, ou os extraordinários de Deus. Porque esta mulher aqui, ela tinha tudo para ser uma mulher amargada, para ser uma derrotada e envergonhada. Mas esta mulher, olha que ela era perseguida. Eu creio que aqui nessa live, e para todos que assistirão esse vídeo, aqui não tem nenhuma mulher que o seu esposo tenha a segunda, no caso, a reserva. Mas nesse caso da Ana, digamos de verdade assim, que a Ana, a reserva era a Ana. Se nós pararmos para nós analisar, porque a outra teve vários filhos. E a Ana sequer teve um. Mas a Bíblia diz que ele amava mais a Ana. Mas ela se sentia vazia, porque ela não podia dar à luz. Mas louvamos e bendizemos o nome do Senhor nesta manhã, porque o nosso Deus, ele é Deus que muda quadro. Ele muda circunstâncias. Ele muda situação. Eu costumo dizer, como dizia o meu saudoso irmão pastor Antônio Batata, que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, ele também trabalha que é na contramão. É proibido andar na contramão, mas o Senhor, ele é especialista em quebrar protocolo. Ele quebra protocolo. E eu quero dar uma paradinha aqui e vou já entrar no meu testemunho. Não é que me contaram. Não é que eu ouvi dizer. Não é que eu escutei, não. Não, nada disso. Queridas, a Bíblia relata que esta mulher chamada Ana, um nome tão pequenininho, não é verdade? Um nome pequenininho, Ana. Mas uma mulher com um potencial que ela ficou registrada nas Santas Escrituras. Olha que a sua inimiga teve um montão de filhos, mas não se fala da sua inimiga como fala da Ana. Tanto é que no Dia das Mães, normalmente, é de costume ler essa passagem bíblica, porque ela é muito forte. Ela nos faz chorar, ela nos dá ânimo, nos dá alegria, nos traz esperança. E eu quero contar uma parte do que passou comigo. A Bíblia relata que a Ana era uma mulher que chorava. Queridas e queridos, nada melhor, não existe melhor mulher para contar a história de Ana se ela não passou por esse processo. Aquele processo que ninguém quer escutar nos seus ouvidos. Esterilidade. Não tem uma mãezinha que quer escutar falar que a sua filha é estéril ou que seu filho é um homem que não pode também gerar filhos, fazer que sua esposa gere filhos. Ela é uma palavra que nos causa, na verdade, pavor. Por quê? Porque uma mulher estéril, ela é uma mulher, na verdade, rejeitada. Uma mulher que tem uma esterilidade, normalmente, na sua vida, independente dela que seja, há uma brecha para o inimigo trabalhar na mente do seu companheiro, do seu cônjuge, para trabalhar o matrimônio. Porque, normalmente, as pessoas inimigos, ao ver que aquela mulher está casada, né? E não dar à luz, a tendência do inimigo, as pessoas, para acusá-la, para apontar. Esta árvore não serve. Esta árvore tem que ser cortada. Esta árvore tem que ser destruída. E é normal as pessoas olhar para uma mulher estéril e não ver as suas qualidades. Mas só ver o quê? O seu lado da esterilidade. Como se alguma mulher na vida, quando veio ao mundo, né? Ou quando foi gerada, escolhesse, não, eu quero vir ao mundo sendo uma mulher estéril, um bebê estéril, uma estéril. Não é isso. Mas eu costumo dizer, não desfazendo nem desprezando as que tiveram e têm facilidade de engravidar, não. Mas eu posso, com a boca grande, dizer que se uma mulher estéril, ou que foi estéril, como a Ana aqui da Bíblia, é porque Deus tem propósito, tem projetos.
Isso é se nós não sairmos da brecha, se nós fazemos a nossa parte. E eu quero dizer, nesta manhã gloriosa, eu casei com 20 anos de idade. Meu esposo, 22, e eu, 20 anos de idade. Queridas, uma jovem casada com 20 anos de idade, antes de casar, o esposo chegar e dizer, olha, no caso, o futuro esposo, o pretendente, né? Chegar aí na conversação, antes de colocar a aliançazinha, ele dizer, olha, quando eu casar com você, quando nós nos casarmos, eu não quero nem que você pense em evitar engravidar. Porque o meu sonho é ser pai imediatamente. Imagina ter. A mulher já imagina o quê? Esse homem é um homem bom. Será um homem maravilhoso, será um bom pai. Porque já está falando que antes de casar, quando casar, não quer nem que sonhe a mulher evitar para não ter os filhos. E isso, a que está falando com você nesse momento, não é que eu escutei de alguém, não. Não é que eu vi no YouTube, não, 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 não. Não é que mandaram um áudio. Eu vivi. Eu vivi. Aos 20 anos de idade, eu me casei, como Deus manda, e passou-se um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aquilo foi multiplicando. E com isso, foi também multiplicando o quê? As acusações do maligno. Dizendo, sussurrando nos meus ouvidos, ela tem que ser abolida. Não serve. Essa mulher não serve. Essa mulher não dá frutos. É uma árvore seca. Mas eu quero deixar uma palavra nesta manhã para os nossos corações. Vocês sabiam que há vários tipos e níveis de esterilidade? De repente, a sua esterilidade não foi em ser mãe. De repente, a sua esterilidade é na área de ter um bom trabalho, ou de ter fé para ter a sua casa. Você não consegue gerar fruto para ter a sua casa própria. Você não consegue ver a sua filha num bom patamar. Você não consegue ver o seu filho tranquilo. Você não consegue ver o seu esposo equilibrado. Então, isso significa uma esterilidade na fé. Porque uma mulher sem fé, a Bíblia relata que a única coisa que é impossível aqui, nós não temos fé. Se tivermos fé de um tamanhozinho assim, de um grãozinho de mostarda, é a gota d'água. É o suficiente para que o milagre o quê? Aconteça. E hoje, minhas amadas, é uma manhã de milagres. O Senhor está gerando no seu, no meu, nos nossos corações o quê? A sementinha do milagre. Não podemos baixar a guarda. Não podemos ir por conversa de segundas pessoas, não. Quem nos prometeu, ele é fiel. E então, o que aconteceu comigo? Eu fiz vários tratamentos. Vários tratamentos. Porque hoje nós temos um privilégio de termos a tecnologia a nosso favor. Naquela época de Ana, não, nada disso. Eu queria que até mesmo para a Ana ir a um ginecologista era complicado. Eu queria até mesmo para a Ana chamar um grupo de mulheres para orar com ela era complicado. Devido ao que a discriminação para a mulher estéril não tinha direitos. Tanto se nós lermos a passagem bíblica, aqui relata que ela foi tomada como uma mulher o quê? Embriagada. Mas ela não estava embriagada, não, ela estava chorando nos pés do Senhor. Tanto é que ela fez um voto a Deus: se o Senhor me der um filho. Mas a fé daquela mulher era uma fé firme. Ela disse: mas eu quero varão, que eu quero deixar ele no altar do Senhor. Eu quero entregar ele para ti. E quantas das vezes isso acontece conosco? Pedimos algo a Deus, mas fizemos o quê? Possessão. É meu. Eu pedi, eu orei de madrugada, as minhas irmãs me ajudaram em oração, meu esposo, a minha vizinha tal, o pastor, as irmãs da igreja. Então eu tomo aquilo como posse. É meu. É minha. Mas não, quando oramos ao Senhor, nós temos que apresentar o nosso filho a quem? Ao Senhor. Tudo que nós conquistamos aqui na terra é emprestado. E isso nos custa muito a entrar aqui, ó, que tudo que nós temos é emprestado, é o Senhor que nos concedeu. Então, o que eu quero deixar claro para minhas amadas irmãs, eu levei 20 anos
20 anos, não são 20 dias, esperando no Senhor para ser mãe, para dar à luz. Eu casei em 1985. Sabe que ano que aprove o Senhor colocar nos meus braços o bebê? Hein? Eu fui mãe por emergência, para começar. Eu fui mãe de emergência. Para que as irmãs me entendam. Eu tenho um filho que foi um presente de Deus. Deus me deu uma revelação que eu ia ter um filho que não saía do meu ventre. E Deus me deu aquele bebê tal qual eu estou relatando para as irmãs. Deus me deu um presente extraordinário que eu tenho ali, que está com 25 anos de idade, 24 anos, vai completar 25. Mas Deus tinha me dado uma revelação, eu empurrando um carrinho de gêmeos. Olha bem a fé, o que faz. Deus, nesta manhã, está gerando o seu milagre. Mas o nosso Senhor, ele é tão lindo, queridas, tão maravilhoso, que ele faz o quê? Além do que nós estamos pensando e além do que nós podemos imaginarmos. A nossa cabecinha, amadas, quem somos nós? Irmãs, queridas, queridos, nós somos necessitados de buscarmos cada dia a presença do Senhor e conhecemos o Senhor. Por isso que Jó disse, eu te conheci de ouvir falar. Eu te conheci de ouvir falar. Eu também digo a mesma coisa para essas meninas lindas, abençoadas. Um belo dia o Senhor me deu uma revelação. Que eu estava dando mão ao meu filho maior e eu empurrava um carrinho de gêmeos. Queridas, se eu já estava há tantos anos e não engravidava a metade de um bebê, como que eu ia ter dois em seguida? Impossível aos olhos humanos. Mas aprove o nosso Deus, o mesmo que vocês servem hoje, se vocês estão servindo, o Todo-Poderoso, ele me fez uma promessa que eu daria luz a gêmeos. E um belo dia, conversando com meu digníssimo esposo, sem comentário, vocês já sabem como são os digníssimos homens, os esposos, não estou dizendo todos, mas vocês já sabem que nós mulheres, não estou desfazendo desses abençoados, mas nós mulheres somos um pouquinho o quê? Cabeçonas. Como colocamos algo aqui dentro, só Deus para tirar. E Deus tinha me dado essa revelação, e eu disse, eu terei gêmeos. E um belo dia, quando eu tive esse sonho, estávamos na cama, eu disse ao meu esposo, filho, meu bem, acorda. Que passou? Meu marido estava para lá de Bagdá no sono. Disse, olha, eu tive uma revelação empurrando um carrinho de gêmeos. Meu esposo falou o seguinte para mim, querida, você sonha muito, minha filha. Minha filha? Como você vai ter gêmeos, minha filha? Mas eu sentei e disse, olha, eu quero dizer uma coisa para você, filho. Irmãs, eu não sou mulher violenta, mas quando eu boto a fé em ação, ninguém me segura. Não vem não que eu derrubo, não sei, eu saio derrubando tudo. No bom sentido. Tudo que atrapalha a minha fé, que impeça a minha fé. E eu disse, olha, eu terei gêmeos que o Senhor me mostrou. E eu não brinco de ser crente, eu não brinco com a minha fé. Amados e amados, passou-se alguns anos, não muitos, e fomos aos hospitais, eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia em Barcelona, que eu já morei em Barcelona há muitos anos. Muitos anos morei na Espanha. E lá eu fiz um tratamento, uma cirurgia para tirar os miomas. Quando abriu a minha barriga, eu não tinha um mioma. Disseram que eram 2, mas haviam 5. 5. Eu entrei no centro cirúrgico, 8h15 da manhã. Ficou esperando lá de fora meu esposo com a minha irmã, com a pastora Leandra. Do centro cirúrgico, eu saí 4h da tarde. Eles fizeram de tudo para não tirar o meu útero fora. Mas os miomas eram tão agravantes que me veio um catedrático fazer a intervenção cirúrgica no Hospital Clínico de Barcelona. E quando eu saí dali às 4h da tarde, chamaram meu esposo e a minha irmã e falaram, olha,
Graças a Deus, deixamos o útero dela. Não sabemos se vai poder engravidar, mas o útero está intacto. Fui recuperar, recuperei, passou-se uns anos mais. E então, irmão, processo de cirurgia, processo de tratamento, nada. Não houve forma de eu engravidar. Mas eu tinha o quê? A palavra do Todo-Poderoso. No meu tempo, você vai abraçar com esses gêmeos. E um belo dia em casa, Deus me deu uma outra revelação. E disse para mim assim, queridas, escolhe os nomes dos seus filhos. Escolhe os nomes. Eu disse para meu esposo, querido, vamos buscar os nomes. Mas Deus está mandando dizer que é para buscar nome de casal, nome de uma menina e nome de um menino. Mas Deus é tão fiel que meu esposo, naquele momento, ele obedeceu e começamos a buscar nomes. E eu disse para meu esposo, querido, não há outra. Os nomes dos nossos filhos têm que ser nomes bíblicos, com significados fortes. E então, eu busquei o nome da menina, falei, ela será Joquebede Vitória. E meu esposo buscou, mas sem engravidar, hein? Sem engravidar, desenganado pelos homens. E meu esposo buscou o nome do menino, Joabe Samuel. Eu quero dizer para minhas amadas, quando Deus te faz uma promessa, aí cumpre-se lá no livro de Números, capítulo 23, 19. A única coisa que é impossível para Deus é o quê? Que ele minta com a sua palavra, com as suas promessas. É a única coisa que ele não faz, é mentir. Ele não depende de homens, ele não depende de idade. Quando eu engravidei, para as irmãs saberem, eu já estava velha de idade para os homens. No hospital que nós fomos, numa clínica, lá falaram para meu esposo e para mim, nós dois juntos, olha, tira da cabeça de você essa mulher engravidar, porque tudo essa mulher está velho. Você já pensou, você já pararam para pensar, você escutar do médico, cirurgião, de um catedrático que esperto, renomado, que tudo seu está mal, está velho. Foram feitos todos os exames e falaram para meu esposo, ó, o senhor não tem condições, não. Tudo o senhor está velho. E quando fizeram meus também, tudo da senhora está velho. Não há possibilidade, a senhora tem que adotar a criança. Não esquece de ter filhos biológicos. E meu esposo, então, já estava naquela coisa, ele disse assim, filha, o doutor disse que não é possibilidade. Ele disse, se você for gastar dinheiro, você vai gastar muito dinheiro à toa. Eu não sou um médico de mentira. Eu gosto das coisas sérias. Não vou aproveitar de vocês, que vocês são pessoas humildes. Vocês não são ricos, milionários. Eu não vou me passar com vocês. Naquele momento que aquele doutor estava passando essa mensagem numa clínica de luxo em Barcelona, eu me coloquei de pé, minhas amadas. Eu me pus de pé, não sei nem como. Pensei que estava sentado, já estava de pé. E eu falei assim, doutor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, hein? Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui com meu marido, mas nós não vamos voltar com as mãos vazias. O senhor sabe que eu tenho um filho milagre que Deus me deu, mas Deus falou que eu vou ter dois. Eu vou voltar aqui, nós voltaremos aqui trazendo conosco os nossos filhos. Aquele doutor ele não zombou, não. Ele tampouco não duvidou. Ele disse assim: olha, senhora, eu vejo que a senhora é cabeçona. Espanhol diz cabeçona, cabeça dura. Se a senhora crê no milagre, aí é com a senhora. Minhas amadas, passou-se tipo, vamos botar assim por alto, uns 3 anos, mais ou menos. Eu seguia na fé, seguia na fé, seguia na fé, confiante no milagre. Tudo que os médicos mandavam fazer, ia no hospital, ia em outro, na clínica, em outra. Queridas e queridos, um belo dia, eu fui com meu esposo numa clínica. Chegando lá, me fizeram uma bateria de exames. Tudo que as irmãs possam imaginar, eu fiz. Sofrimento, mas uma persistência. Eu conseguia ser firme, confiante que eu ia obter aquele milagre, que eu não seria envergonhada, que eu tinha a promessa, Senhor, baseada aqui no livro que fala de Ana. Amadas, passou-se um período e um belo dia eu engravidei.
eu engravidei. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus não é homem para que minta. Quando fomos naquela clínica e o doutor foi me examinar, minha esposa do meu lado, ele disse assim, não conto nada para vocês. Ela está esperando 2 bebês. Como o nosso Deus, ele é Deus também de mistério, que revela o profundo e o oculto. Sabe o que aconteceu? Deus só permitiu de ver o sexo de 1 até os 9 meses. E meu esposo desesperado. Todas as ecografias que iam ser feitas, que eram feitas, saía menina e não saiu o sexo do menino. E eu disse, meu filho, eu não tenho dúvida, Deus já falou que é um casal. Ah, mas eu queria que falasse, eu queria ver. Eu falei, não recebam um som de Tomé. É casal, Deus já falou. E na penúltima ecografia, igual. O doutor mexe. Falou, olha, eu queria tanto ver o sexo do outro bebê e não é possibilidade. No dia da cirurgia, foram marcada uma cesariana, por causa da minha idade, eu já estava com meus 40 anos e meio, hein? 40 anos e meio. Fui fazer a cirurgia, meu esposo acompanhando-me. Ao chegar no centro cirúrgico, aquele doutor me perguntou, mamãe, você sabe o sexo do bebê? Aqui sai uma menina, mas o outro não sai o sexo. Eu me lembro que era um doutor equatoriano e holandês ao mesmo tempo, dupla nacionalidade. Eu disse para aquele doutor, assim, doutorzinho jovem, doutor, é um casal. Ele disse, como que é um casal? Se aqui não sai no seu informe médico, só sai que tem uma menina e tem um outro, mas não sai o sexo desconhecido. Foi desconhecido para vocês, para os senhores. Mas no reino celestial, não. No reino celestial é um menino, já tem até o nome, é Joab Samuel. Amadas, o que aconteceu? Saiu primeiro a menina, chorando uma barbaridade, chorando uma barbaridade. Ele disse, isso é uma menina. Amém. E então ele disse, olha, mas rapidamente, antes de eu fazer a cirurgia, a doutora que estava fazendo o pré-natal, né? Ela disse assim, vou buscar a data para fazer a intervenção cirúrgica. Mas antes, em casa, o meu esposo disse para mim assim, meu marido, ai, filha, as crianças nascerão em fevereiro, serão para fevereiro. Eu queria tanto que nascesse dia 24 de fevereiro. Eu disse para meu esposo, que isso, filho? Você se passar com Deus, meu filho. Você se passar com Deus, como você está escolhendo ter a data de nascimento? 24 de fevereiro, você vai passar com Deus, meu filho, eu não tinha nem condições de ter meu bebê. E Deus já vai nos dar 2 mais, que já temos um que Deus nos deu. E você está escolhendo data, e diz, ai, porque eu acho tão linda. Lindo, 24 de fevereiro. O que aconteceu? A doutora, então, pegou a agenda, ficou chamou o centro cirúrgico para fazer a programação da cirurgia. E no telefone, ela pediu, eu gostaria que fosse feita a cirurgia dia 21 de fevereiro. Esse dia está ocupado, estará ocupado. 22 de fevereiro, está ocupado. Aí ela pulou, e 23 de fevereiro? Ele disse, está ocupado, estará ocupado também. Ela pulou, e 25 de fevereiro? Ele disse, não tem praça, tampouco, dia 25 de fevereiro. Disse, o único dia que estará livre para fazer a cirurgia é 24 de fevereiro. A data a qual meu esposo tinha desejo que fosse o nascimento das crianças, foi a única data que tinha livre. E eu quero dizer para as amadas irmãs, mas para aumentar a fé das amadas, todos que escutarão, assistirão esse vídeo. Eu não sei qual a sua debilidade, as suas necessidades, mas o nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Eu posso mudar. Vocês podem mudar, nós podemos mudar, mas ele não. Eu quero dizer para todas, quando a doutora que estava fazendo o pré-natal, ela disse assim, no último dia, que ela estava fazendo a programação, ela disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A única data livre no centro cirúrgico é 24 de fevereiro, será o dia que eles virão ao mundo, as crianças. Ela disse assim, olha, 24 de fevereiro
foi o dia que eu dei à luz ao meu filho, que é médico. Olha a palavra profética daquela doutora. Olha a palavra profética. Ela disse: olha, os seus filhos serão super inteligentes. Porque o meu filho ele é muito inteligente. Naquele momento, eu fiz o seguinte: eu abracei a palavra. Falei, eu recebo em nome. Falei em espírito, que ela não era evangélica. Eu recebo em nome de Jesus. E o que aconteceu? Quando as crianças já dei à luz, que eu já contei para os irmãos, os nomes. O segundo, que não saiu sexo, ao tirar o bebê, o menino, ele disse: ui, olha o que o doutor disse: ui, é um varão, é um menino. Eu disse: eu recebo, e será muito inteligente o seu filho. Abracei da boca daquele doutor a palavra profética. O que eu quero dizer nessa manhã para minhas amadas: não sei o que você está pedindo ao Senhor, o que vocês estão pedindo a Deus. Eu tampouco não sei qual barreira que vocês estão passando ou tem para trabalhar a fé de vocês, o que vocês estão pedindo, ou o sonho das minhas amadas. Eu quero deixar uma palavra para vocês, para minhas amadas, para as senhoras. Tudo é possível ao que crê. Peça, mas peça não duvidando. Peça com fé, porque o Senhor, ele é perito. Ele é perito, ele é especialista em criar circunstâncias para você ser abençoada aonde você não tem condições, com as suas próprias mãos, com as suas forças. E eu quero dizer, o que aconteceu? A minha filha, quando eles fizeram um aninho, eles foram crescendo, 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 crescendo. Resumindo a história, para encurtar, eles foram destacando nos seus estudos. Foram cada um destacando para um lado diferente. Mas eles foram destacando, destacando, crescendo, 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 para encurtar a conversa, para aumentar a fé das amadas irmãs. As minhas crianças, eles falam 5 idiomas. Eles falam 5 idiomas para aumentar a fé das minhas amadas irmãs. Esse é o Deus que vocês servem, é o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Tudo é possível, queridas. Sabe o que é tudo? Tudo é possível ao que crê. Só não é possível quando nós matamos a nossa fé. Quando colocamos a nossa fé no homem, nos homens, e deixamos todo o poderoso de lado. Quando colocamos na nossa mente, eu vou fazer da minha forma. Eu tenho uma amiga, tenho um amigo, eu tenho um fulanito, eu tenho um fulanito. E colocamos o homem das mãos furadas de lado. Mas quando nós cremos, tudo é possível que crer. E nesta manhã, eu quero dizer para amadas irmãs, para todos que assistirão esse vídeo, Deus permitiu dos nossos filhos falarem 5 idiomas, falam 5 idiomas fluentes. 5 idiomas. E para aumentar a fé das irmãs e de todos que escutarão, é necessário eu falar. É necessário eu abrir a boca, grande falar. Porque há pessoas que em outros países, nações, que assistirão esse vídeo. Então, nós temos que exaltar o nome do Senhor, não o meu nome, não. Não o irmão das pastoras, não. É o Senhor que tem que ser exaltado. É por isso que Ele nos deu. Hoje em dia, graças a nós temos aí, a facilidade dos telefones, as redes sociais, com os nomes ser anunciado, para dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outro sim, queridas. Escute, não se equivoque. Deus não depende de dinheiro para te dar um milagre, não. O dinheiro com o nosso Deus chama o quê? Com o nosso Senhor Jesus? Fidelidade. Não chama euros, não chama reais, não chama libra, não chama peso, nada disso.
Fidelidade. O que é fiel no pouco, no muito ele colocará. Você tem que ter a fé inabalável. Pode sua mãe, seu pai, sua irmã, seus irmãos, tio, vizinho, pastores, te dizer, você não vai conseguir. Tem que dizer, olha, a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Em nenhum momento, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é pequena, não é não? Porque se fosse assim, não estava na Bíblia. Em nenhum momento, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, abrace hoje a sua vitória. E comece a saltar com a boca grande, já marcando seu culto em ação de graça. Começa por fé, marcando seu culto em ação de graça. E dizendo com a boca grande, sem chegar a bênção nas mãos ainda. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por nós. E por isso estamos alegres. Deus faz coisas tremendas, extraordinárias de Deus. Hoje nós estamos vivendo, em 2026, início já o extraordinário. Irmã, que é isso? Eu ia fazer aquilo, é minha conta bancária. Não. Viva o extraordinário hoje por fé. Não espere chegar, bater na sua porta, dizer, aqui isso é para você. Não, viva o extraordinário pela fé. Que a única coisa que é impossível agradar a Deus é sem fé. Então, minhas amadas, eu quero dizer para vocês, hoje, a minha filha, ela já está na faculdade, ela tem 20 anos de idade. A minha filha, não, os gêmeos, que são dois, né? Eles estão. Meu filho não está nem em casa hoje. Hoje ele está fora da França, que ele, no meio de um colégio enorme, pegaram 8 alunos para fazer um Erasmus em outro país. E de todo aquele colégio, do colégio do meu filho, do João Samuel, para fazer o Erasmus lá na Irlanda, ele foi o número 1. Ele está fora, ele não está aqui. E a minha filha, ele faz comércio internacional. E a minha filha, ela faz medicina. De repente, alguém vai dizer, claro, porque a irmã é riquinha, a irmã é privilegiada, a irmã é predileta de Deus. Não. Sabe o que eu fiz, estou fazendo até hoje? Eu vou contar eu vou contar o meu segredo para vocês. O meu segredo é boca no pó e joelho no chão. Boca no pó e joelho no chão. É o que eu faço, queridas e queridas. Continue crendo no poder da oração. Eu sei que está saindo uma interferência, mas também é coisa do inimigo para nos atrapalharmos. Vamos seguir na brecha, porque o nosso Deus, ele é Deus de milagres. Eu quero dizer para as amadas, se eu hoje for contar tudo que tem passado na minha vida, um dia é pouco. Para que as irmãs tenham ideia, quando eu fui abrir o meu correio, meu e-mail, fazer meu e-mail, né? Meu correio, foi até o meu sobrinho que me ajudou, que a amada irmã Célia conhece, que ele é meu sobrinho, também é sobrinho dela, o Matheus. E ele disse assim, tia, lá no Brasil, tia, eu preciso de abrir um correio para a senhora. O que você quer colocar? Eu disse, meu amor, eu não tenho outra. Deus falou comigo que o meu correio é Romilda Puro Milagre. E não é outra. Romilda, tudo que eu tenho é na base de milagre. Eu costumo dizer que tudo na minha vida não se programa, não. Tem pessoas, eu vou mudar de apartamento, vou mudar de casa, e vai sonhando, vai buscando residência, vai buscando casa e país. Comigo, não. De um dia para o outro, aquilo acontece. Amadas, queridas irmãs, Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continue crendo. E quando te lançar uma palavra profética, vocês abracem. Quando a palavra for de maldição, no saco furado. Palavra abençoada no saco fechado. Foi o que eu fiz. Quando aqueles doutores me lançaram no hospital palavras proféticas, eu, no saco fechado. Botei no saco, com a boca aberta e fechada embaixo. Palavra de maldição, saco furado, entra e vai embora. Recebam da parte de Deus, pois eu quero dizer para os amados, quando eu preparei a mensagem há uns dias atrás, tudo bonitinho elaborado, bonitinho elaborado. Ontem à noite, o senhor falou, quem disse para você que eu assim, você vai falar de Ana, que você vivenciou a história de Ana. A única diferença é que você teve 2 ao mesmo tempo e a Ana teve 1. E de que abagado eu deu o primeiro que eu já contei para as irmãs. O meu primeiro filho maior chama Jonathan Miguel.
presente de Deus. Foi um presente que Deus botou na minha casa e nos deu. Então, não tem outro. Meu correia-avô, Milda, puro milagre. E eu tenho outros testemunhos. Se um dia me deram outra oportunidade para contar, são bastantes. E também gostaria, quero seguir escutando os testemunhos das irmãs em outros dias, mas que Deus continue nos abençoando, rico e poderosamente, tá? E eu vou, se as amadas me permitirem, eu quero, depois do pedido de oração, se houver algum pedido de oração extraordinário, eu quero estar orando, não me passando como a toda poderosa. Não, não, não há que ora e acontece. Mas quem quiser oração, tanto pode ser depois no privado, ou diretamente aqui, ou falar com a nossa amada irmã Célia e me mandar no privado, eu estarei orando. Eu posso orar de madrugada, de manhã, de tarde. Eu sou, às vezes, tomado como louca, porque eu chamo na porta, que na janela, fico gritando de oração. Eu gosto de orar. Eu gosto em oração e intercessão. E eu quero, desde já, não tomar o tempo, mas agradecer esse privilégio, essa rica oportunidade, e que o Espírito Santo supra cada necessidade na área da sua esterilidade. Eu sei que todos nós tínhamos ou temos uma esterilidade, que ela precisa ser abolida, ela precisa ser tirada, porque uma árvore que não dá fruto, ela não serve, não é verdade? Uma árvore que não frutifica, ela não presta. Então, nós temos que pegar essa árvore e abençoá-la para que dê fruto, dê bons frutos e que dê mais frutos. Embora, no meu caso, eu, como fui uma árvore, comecei dando muitos frutos, meu esposo se preocupou muito e disse para a doutora, tira todas as raízes, corta e faz a ligadura. Então, eu saí do hospital com a ligadura de trompas. Graças me alacaram para não ter mais. Parece que dando frutos, frutos na obra do Senhor com a família. Então, desde já, meu muito obrigada. Foi um prazer imenso. Muito obrigada mesmo. Que Papai do Céu continue abençoando essas lindas e abençoadas servas do Senhor. Muito obrigada mesmo, minha querida, vizinha do coração, tá? Que Deus continue abençoando a todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz. Muito obrigada. Aqui me encontro. Aleluia.